boa tarde, estamos de volta, Mundial e você, sempre com muita alegria, trazendo um bate-papo gostoso aqui na Rádio Mundial. Agora, como você já sabe, também nas tardes de sexta-feira, onde eu trago um comunicador aqui da casa, uma prata da casa já hoje. Bem-vindo, Plínio de Souza. Obrigado, Samira. Obrigado mesmo a todos os ouvintes, a também os internautas que estão aí assistindo no Face da rádio, né? Exatamente isso que eu ia falar. Estamos na live do Facebook da Rádio Mundial. Você pode acompanhar a gente por ali. Depois o vídeo vai para YouTube. A gente está no site ao vivo também. E a gente vai fazer um bate-papo gostoso aqui agora, né? Vamos que Não temos muito tempo, temos 25 minutos, mas dá pra gente espremer um pouquinho do Plínio, não é? E você pode ficar ligadinho também. Lembrando, né, Plínio, que a gente tem o ao vivo pelo site, mas a gente tem aplicativo, a gente tem outras formas de você ouvir a Rádio Mundial através do site. Você pode tanto ver como só ouvir, né? Porque aí não atrapalha o trabalho, etc e tal. Sim, não é? Coloca ali um fonezinho de ouvido, ó, que perfeito. Não é? Quanto tempo você está na rádio, Plínio? 12 anos. Vai fazer 13. Vai fazer 13 anos, número cabalístico. Plínio, o teu desenvolvimento, ápice desenvolve, vem sendo sempre na base da PNL, do coach, mas você tem expandido muito esse trabalho, né? Sim, sim. Eu posso dizer que PNL, coaching e tudo que traz de benefício pode me levar a uma inteligência emocional? Ah, sim, claro. Não é? São ferramentas importantes? São ferramentas para desenvolver inteligência emocional. Todos nós temos uma inteligência emocional. O que eu preciso entender por inteligência emocional? Vamos entender a inteligência emocional? É ter as suas emoções atuando a seu favor, te ajudando na vida e não te atrapalhando na vida. Eu acho para mim, essa é a melhor definição de inteligência emocional. Tá. A gente também pode entender como tendo equilíbrio emocional, mas algumas pessoas têm um equilíbrio, parece que é equilíbrio, mas na verdade está faltando garra, está faltando amor, está faltando... Inteligência emocional é você ter emoções te ajudando, né? E não te atrapalhando, ou seja, te travando, te fazendo se explodir de raiva ou implodir de ansiedade ou se deprimir excessivamente por pouca coisa. Então, a nossa inteligência emocional ela é desenvolvida ao longo da vida, né? E hoje nós estamos com um patamar, um corpo emocional formado. E esse corpo emocional que temos, ele se mostra como sendo funcional nos nossos relacionamentos. Se você se sente feliz com você mesmo no seu dia a dia, nas relações profissionais, nas relações afetivas, familiares, se você se sente feliz com o mundo, bem consigo, tudo isso é evidência de inteligência emocional. Sucesso profissional também é evidência de inteligência emocional, tá bom? Evidência de se amar, de ter autoestima, né? de acreditar em si próprio. Existem alguns pilares para a inteligência emocional? Eu preciso ter algumas características bem desenvolvidas? Então, é crucial a gente entender o seguinte, assim, claro que existem alguns consensos e existe assim o que eu acho, né, o que o Plínio de Souza acha. Primeiramente, começar por mim, o que eu acho? Eu acho que inteligência emocional tem a ver com equilíbrio emocional, você não ter cargas emocionais acumuladas, não resolvidas. Tem a ver com você amar a si mesmo, ter uma autoestima bacana, se amar, se achar merecedor, se achar capaz de tudo que você quiser alcançar na vida. E tem a ver com amar ao mundo. Se você tem mágoas do mundo, raivas do mundo em relação às pessoas, à humanidade, isso também te faz menos equilibrado, menos inteiro emocionalmente. Então, amar ao mundo, amar a você e ter equilíbrio emocional, ou seja, não ter cargas emocionais acumuladas. Tá. Se a gente pensar de uma maneira mais geral... inteligência emocional é você não ter arroubos de raiva, de tristeza, de medo. Autocontrole. Significa você ter as suas emoções não te dominando para o mal. Né? É você racionalmente conseguindo resolver as questões na sua vida com inteligência e não as suas emoções se colocando à frente te gerando problema. Então, vamos entender o seguinte. A raiva, tristeza, medo são emoções positivas ou negativas? Aparentemente negativas. Do meu ponto de vista, não. Não só do meu. Por isso teve aparentemente, senão você não teria me perguntado. Então, são emoções muito positivas. De que aspecto positivo? Ela vai me levar a uma transformação? Elas te ajudam no seu dia a dia da vida. Assim como os seus membros, suas mãos te ajudam, seus olhos, a sua audição, você tem emoções, você tem raiva.
Assim como todos os mamíferos. Raiva, tristeza, medo. A natureza criou isso com uma função. Então vamos entender a mais óbvia, o medo. Qual a função do medo? Qual a função do medo? Preservar a vida. Preservar te alertar, a vida. Né? Proteger. Então, proteção. Se não existisse o medo, Samira, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. É o medo que faz com que você sempre preste atenção para atravessar a rua, que você, na estrada, fique ali no limite de velocidade, mesmo não tendo um radar naquela região. Tem sentido o que você está me dizendo. Não é? É o medo que vai fazer com que, se você for ser assaltado, você não vai partir para cima do ladrão, tentar tirar a arma dele. É o medo. O medo avisa, opa, perigo. Fiquem atenção. É uma emoção fundamental. Você percebe que muitas vezes na adolescência, no início da fase adulta, né, dos 15 aos 28 anos, é uma fase em que se morre muito por acidente e violência. Por quê? Porque é uma fase muito de destemor, né, do jovem. O jovem, naquela fase do super-homem, que eu posso tudo, eu quero desafiar o mundo, ele fica com medo abaixo do que seria necessário para garantir a sobrevivência. Então, muitas vezes, eles acabam morrendo por violência ou acidentes em excesso. Falta de atenção mesmo. Falta né? de medo. Medo. Então, as pessoas que são muito medrosas, que têm muito medo de acidente, sobrevivem mais a acidentes. Então, quem tem Não muito é ruim medo... ter medo, então. Quem tem muito medo de acidente aéreo já sabe exatamente onde é que ele vai comprar a cadeira na região do avião que tem que tem mais probabilidade de sobreviver se houver queda. Tá. Ele vai escolher no ônibus o lado e a posição do ônibus mais para frente, para o meio ou para trás, onde mais chance ele tem de sobreviver se houver um acidente. Ele é mais precavido. Sim. Então, medo te ajuda. O que te atrapalha? Acúmulos emocionais não resolvidos. Ou seja, medos acumulados não resolvidos de infância. Traumas que me fazem, hoje, no meu dia a dia, não enxergar essa realidade de agora, puramente. É como se aquela realidade não resolvida do meu passado se colocasse entre eu e o que está acontecendo hoje. Tá? Ou seja, a pessoa que trava diante de uma plateia pequena, ela trava, ela paralisa, provavelmente ela não está lidando com essa plateia. Ela está lidando com eventos lá do passado não resolvidos, onde ela foi excessivamente criticada, onde ela passou por chacotas, por bullying. E é consciente isso? Inconsciente. Então ela projeta hoje, na plateia de hoje, que é uma plateia amiga, que está torcendo por ela, querendo ter uma boa experiência. A plateia não vem ver o palestrante torcendo para ele se dar mal. Não, ele gosta, né? A plateia veio ter uma boa experiência, mas a pessoa já fica projetando olhos críticos, olhos bulímicos, poderíamos dizer assim. Por quê? Porque são aqueles eventos lá do passado não resolvidos. Então, uma pessoa que, por exemplo, foi assaltada, teve um trauma num assalto, e aí isso ficou muito forte para ela, ela pode hoje ser uma pessoa com muito medo de ser assaltada. Tá? Por quê? Porque ela tem aquele evento atuando na memória dela. Então, o medo hoje, quando ele é em excesso, ele faz com que a pessoa, por exemplo, deixe de viver a vida por medo de assalto. Então, o medo... Esse não é um medo bom. Ele é o mesmo medo, ele só está excessivo dentro do sistema acumulado. Ele não foi liberado, ele ficou armazenado enquanto trauma. E quando esse medo já vira um trauma... Aí a pessoa se torna uma pessoa medrosa. Ela tem excesso de medo. Ela já não está mais equilibrada como qualquer mamífero na natureza. Ela está traumatizada... Né? E com excesso de medo diante de evento que não era para tanto. Tudo bem? Entendi. A mesma coisa acontece com a raiva. Então, a raiva, ela tem uma função. Tudo bem continuar? Você quer me perguntar? Tudo bem continuar. Vamos lá. Samira, a raiva, qual a função da raiva? Qual a função da raiva? Não sei. Ela visa... Quando é que você fica com raiva? Nossa, quando você, de repente, está sendo contrariado, você está com raiva. Contrariado de que maneira? Olha ele fazendo PNL comigo aqui agora. Não, você não vai fazer PNL comigo. Responde. Mas assim, às vezes a gente, sendo contrariado, às vezes a gente não fica com raiva também. Depende de como está sendo contrariado, certo? Certo. Quando alguém faz algo que a gente não... Mas assim, e quando alguém de alguma maneira te desrespeita? Aí dá raiva ou também. te invade? Aí dá raiva abusa também. do teu espaço, abusa... Isso dá raiva. A raiva visa, quando está havendo uma invasão de espaço, um desrespeito. É um sinal... útil à vida, faz com que um animal preserve o seu lugar no grupo, na hierarquia do grupo, preserve o seu território. Nunca pensei na raiva assim. A raiva é fundamental para a vida. É a raiva que faz com que você fale para a pessoa, olha, não admito que você avance esse sinal, que você fale assim comigo. Olha, eu não admito
né? É a raiva que coloca limites nas pessoas. Ela avisa. Agora, como você responde a ela é que vai te ajudar. E o excesso de raiva faz o que com a gente? Então, a raiva, ela avisa. O medo avisa que está vendo o perigo. A raiva avisa que está vendo o desrespeito, a invasão, até da gente com a gente mesmo. Que a gente fica com raiva que a gente não cumpriu com a gente, com o combinado. Também. Né? Por quê? Porque ela quer que você vá lá e coloque o limite. Faça as coisas acontecerem direito. Ok? Então ela avisa. E como você lida com a situação? Muitas maneiras. Você pode lidar com humor, com firmeza, com agressividade, com uma conversa empática. A minha personalidade vai ditar como eu vou reagir. O seu repertório comportamental. Tá. Se você tiver inteligência emocional. Quando a pessoa não tem inteligência emocional? Quando ela tem acúmulos de raiva não resolvida dentro dela, acúmulos de medo não resolvidos dentro dela. Então ela se torna uma pessoa raivosa, explosiva ou medrosa, travada. O que são esses acúmulos, eventos lá do passado que a pessoa teve que engolir a raiva, engolir o sapo? E eu posso poder tirar esses medos. Pode. Esses medos em excesso, gente. Eu já descobri hoje que medo é bom. É preciso fazer faxina emocional, limpar os traumas. O que é um trauma? Memórias negativas do passado que quando você lembra vem o sentimento. Trauma. Seja de medo, seja de raiva, de mágoa, de tristeza. Normalmente esse sentimento vem no corpo, né? Trauma. Por exemplo, a pessoa perdeu uma mãe querida com câncer e ela viu a pessoa definhar e o último dia ela morrendo lá no estado terminal e a pessoa pode ficar traumatizada com isso. Então ela fica presa nessa imagem e a tristeza fica sempre com ela. É um trauma de tristeza. Ela não aceita a perda da mãe. Ela não respeita o destino da mãe. Ela briga com Deus, briga com esse evento e tem isso como trauma. Então ela carrega essa dor em excesso e isso é matéria-prima para depressão. E impede que a pessoa vá adiante. Tudo. Faz com que ela tenha muita tristeza. É como se a pessoa estivesse sempre com o cálice para transbordar de tristeza. Quando que a gente repara que está nesse... A gente percebe quando a pessoa é muito triste. A pessoa diz que é depressiva. Qualquer coisa tá triste, tá mal. Qualquer coisinha ela fica magoada. Se você, sabe, não falou com ela direito aquele dia, ela fica magoada. Tá. Qualquer contrariedade ela fica depressiva. Alguma coisa pequena que... Então é uma gota d'água que está fazendo transbordar uma tristeza já existente em excesso. Tá. A tristeza também é uma emoção positiva. A tristeza é uma emoção que avisa quando estão havendo perdas. Se você perde um objeto que você ama, você gosta desse anel? Gosto. Se você perder ele, você não vai ficar triste? Eu vou. Sumiu com ele, sumi. Não, tô vai sentindo que tá faltando alguma coisa. Sim. Tá. Essa calça jeans, você gosta muito? Gosto também. Gosta tanto quanto o anel? Não, gosto mais do anel. Tudo bem, se fosse pra perder a calça. Não agora, tá, Samira? Não agora. Se fosse pra perder a calça, você ia ficar... a calça tudo bem. Não ia ficar tão triste. Não. Se alguém ali da esquina morresse que você nem conhece, você ia ficar muito triste? Não, a gente não fica muito tão bem, triste. Uma pessoa que você ama, você ia ficar triste. Com certeza. A tristeza faz com que a gente preserve aquilo que a gente ame. É a emoção da perda. Você tá perdendo algo importante, tristeza. Então, lembra daquela situação, fica mais triste. Não precisa nem lembrar. Faz parte. Já está acumulado dentro de mim. Então, por exemplo, eu perdi um filho no passado e não aceito até hoje. Perdi um marido, perdi uma mãe, perdi uma experiência, um caminho profissional. Tem pessoas que sofrem muito por muito tempo. E ficam carregando. Então isso gera depressão. A vida não anda, né? Mas também tem a depressão com perdas presentes. Por exemplo, a pessoa está num relacionamento e não encontra saída. Um relacionamento nocivo. E aí ela sente que ela está perdendo a vida. Que ela está perdendo a oportunidade de ser feliz. E é isso também da depressão. Então, perdas de hoje... Por exemplo, a pessoa ela não encontrou uma satisfação profissional, um sentido profissional. Você está querendo me dizer, Plínio, que na verdade a gente tem que prestar atenção em tudo que está com a gente, em tudo que ocorre na vida da gente, procurar ajuda quando for necessário, porque aquilo pode se tornar em algo muito danoso para mim. Sim, pode. Se está te acumulando emoção, a emoção ela tem uma função. Ok? Ela está querendo levar a vida adiante. O medo quer que você se proteja, a raiva quer que você preserve o seu espaço, tristeza quer que você preserve, cuide bem daquilo que é importante. Se você não está cuidando bem do que é importante, se você está sob constante ameaça, se você está sob constante situação de desrespeito, você vai ficar com emoções sempre turbulentas. Entendi. Então a gente tem que cuidar disso.
O problema é, a pessoa que tem baixa inteligência emocional, mesmo numa situação adequada, ela está com excessivo medo, ou excessiva raiva, ou excessiva tristeza. Por quê? Porque essa turbulência já existe dentro dela de eventos do passado não resolvidos. Tá, e aí a PNL me auxilia a buscar esses eventos. Buscar e reprogramar. Buscar é fácil. Não. Qualquer transezinho hipnótico você chega em causas. Agora, como resolver e ressignificar, limpar aquelas emoções, aprender com a dor e a pessoa sair com aquilo resolvido, dando risada do seu passado, sendo mais forte em relação àquilo, perdoando, limpando qualquer questão de traumas em relação a pai, mãe. Isso é fundamental para vocês viver o hoje com o coração aberto para você e para a vida. Porque senão, a gente fica projetando na vida hoje a rejeição do passado, o perigo do passado, a invasão do passado, o desrespeito do passado. Tô sempre olhando para trás, né? E aí se me torna uma pessoa excessivamente crítica, baixa inteligência emocional. Excessivamente explosiva, baixa inteligência emocional. Excessivamente tímida, insegura, baixa inteligência emocional. Excessivamente depressiva, tudo isso. Ou seja, inteligência emocional é ter as suas emoções em dia. Elas avisam quando houve uma invasão, um desrespeito, uma perda, ela avisa e aí você vai e age. Avisou, eu entendi. E você age construtivamente, positivamente. Dá para treinar isso, Plínio? Sim. Você pode treinar e pode limpar os acúmulos não resolvidos em poucas sessões. Porque se eu sou uma pessoa que, de repente, eu tenho muitas emoções durante o dia, mas, de repente, eu não presto atenção nessas emoções, eu não vou tomar consciência do que está acontecendo. Você não tem consciência. Não tenho consciência. Agora, se eu começo a me policiar, fazer lição de casa, aí eu estou treinando. Sim, sim. Normalmente, as pessoas que nos procuram são pessoas que já se percebem com as emoções inadequadas. Mesmo porque a gente procura quando a gente percebe que está tendo problema na vida. Eu preciso resolver isso porque não está legal. A pessoa percebe que ela está com insegurança, está atrapalhando o relacionamento afetivo ou profissional. Quando ela percebe que a ansiedade está atrapalhando, que a explosividade é o que menos procuram, mas também procuram, tá? A explosividade, a raiva está atrapalhando. Tem a ver com mágoas lá do passado, raivas. Na maioria das vezes em relação à mãe. A pessoa que é muito crítica em relação ao mundo, normalmente está criticando a mãe. Tá? Tem reivindicações em relação à mãe. Então nós precisamos reorganizar isso tudo, além de autoestima e estima pelo mundo. Tá? Super importante. Então assim, se você se ama, você está mais inteiro, menos defensivo, menos inseguro. Se você ama o mundo, você também não fica projetando coisa ruim e ficando incomodado a todo momento. E se você não tem traumas, não tem acúmulos emocionais, os seus neurônios estão limpos, eles não estão carregados de informações exageradas, fazendo com que você hoje fique vendo o monstro onde não tem, né? Por exemplo, a criança pisou no rabo do gato e tomou uma unhada. O gato, né? Ela tinha 3 anos e ela tomou um baita trauma. O gato saiu sangue, o gato fez um barulho horrível, uma cara horrível. E aí hoje ele é um marmanjo de 40 anos, que quando entra um gato na sala, ele já se desestabiliza. Assim. Já me desestabilizei aqui, você viu, né? A pessoa já se desestabiliza toda. Por quê? Porque aquela região cerebral, né, daquela memória, ela é ativada e aí a pessoa não vê aquele gatinho. Internamente, a imagem que dispara é daquele monstro dos 2, 3 anos de idade. É aquele som, é aquela cara. Lembra que o gato estava perto da altura dele quando ele tinha 2, 3 anos de idade. Ele era pequenininho. E aí ele vê um monstro entrando na sala. E não tem essa consciência, porque se dá em fração de segundos essas imagens e esse sentimento que vem. Tá. Então, as pessoas tímidas, inseguras, é por causa disso. São memórias sendo ativadas, fazendo com que ela enxergue os eventos do passado e não o evento presente. Tanto que ela fala, poxa, não era para eu ser tão tímido assim. Por que eu sou tão inseguro assim? Por quê? Porque são aprendizados. Seus neurônios estão cheios de informações, de tragédias e questões terríveis lá do passado, projetando no presente. E todos temos. Todos. Mais ou menos, todos temos. Alguns têm mais e se tornam mais desequilibrados. Mas todos temos. A gente ainda não é uma sociedade iluminada. Os nossos pais fizeram o melhor que puderam fazer. Os nossos professores e amiguinhos da escola fizeram o melhor que eles puderam fazer. E os novos pais podem olhar para as crianças hoje de uma forma diferente. E cada vez está melhor, tá? Cada vez está se cuidando mais da inteligência emocional. Sim. Plínio, agora me responde uma coisa. Se eu chego até você com um trauma... Quanto tempo eu levo para tratar desse trauma, para tratar dessa situação na minha vida que me impede, às vezes, de caminhar profissionalmente, afetivamente, socialmente? Um trauma
Normalmente, uma sessão é suficiente. Um trauma, uma sessão. Uma sessão é suficiente. E se eu trouxe comigo traumas, medos, raiva, aí a gente precisa são muitas coisas de um processinho. De mim. Né? Nós trabalhamos em um processo de inteligência emocional em 10 sessões. A pessoa tem muita insegurança, muita explosividade, 10 sessões dá para você trabalhar gerar o desenvolvimento emocional dessa pessoa para ela já se perceber muito mais equilibrada, com as emoções atuando a seu favor, ajudando ao invés de atrapalhando na vida. Tá? Agora, digamos assim, autoestima. A gente resolve antes disso. Tá. Na ápice a gente chama de desafio ápice, né? Você já ouviu falar? Desafio ápice, não. O desafio ápice é o seguinte... Eu te ouço todo dia quase, Plínio, mas às vezes a gente não registra. É que desafios são... A pessoa vem para um processo de 10 semanas. Vai me pôr para correr no parque. Não. Esse é um desafio para você? Pode ser. Então, a gente pode trabalhar isso. Nós vamos trabalhar as emoções que te impedem de correr no parque. Como você se sabota. Entendi. O quanto você não valoriza o suficiente isso. Porque se você valorizasse, você correria no parque. Olha que exemplo legal, então, gente. Então a gente precisa conectar o valor para sustentar esse comportamento, tá? A gente iria tirar qualquer crença que você tenha que te sabote em relação a isso. Atividade física é chato. Não é o mais importante é a intelectualidade. Samira Chain é jornalista, né? Então, o mais importante mas eu adoro atividade física. Tá? Mas muita gente se sabota por crenças como essas. E a gente precisa reorganizar. Agora, na inteligência emocional... E no desafio? Em 2 sessões, se você não perceber mudanças... Se você já não perceber, por exemplo... Em 2 sessões, Plínio? 2. Se em 2 sessões a pessoa não perceber... Mas eu te levei muita coisa. Eu te levei traumas, medos, raiva. Não, mas o processo inteiro são de 10. Só que em 2 sessões ela já precisa perceber que já teve mudança no ponto principal. Eu vim trabalhar principalmente minha insegurança. Em 2 sessões ela já precisa se perceber mais autoconfiante. Entendi. Na vida. Eu vim trabalhar minha ansiedade. Se em 2 sessões ela não percebeu que já diminui a ansiedade, a gente devolve o investimento dela. Isso em contrato. Esse é o desafio? Esse é o desafio. A pessoa entra com um contrato ali, assinado, bonitinho, protegendo ela em relação a isso. Tá. E é isso aí. E a gente devolve uma parte? Isso. Devolve, mas é tipo assim, 5%, entende? Por quê? Porque às vezes a pessoa vem e não tem identificação com aquele profissional. Ok, mas mais de 90% das pessoas conseguem resultado já em 2 sessões e super indicam. A maioria dos nossos clientes são por indicação. Mesmo então porque eu posso te chamar de facilitador? Nós somos terapeuta? Nós somos uma equipe de profissionais. 10 profissionais atendendo, é atendimento individual. Esses profissionais têm treinamento semanal. Todos os casos passam por supervisão. Então tem uma equipe por trás para que você seja bem atendido. Tudo muito sério, e alcance a sua inteligência emocional. Tudo muito sério, porque eu estou lidando com emoções e com o ser humano, né? Hoje são 30 profissionais, né? Fora os trainers, o pessoal que dá formação em PNL, formação em coaching, formação em constelação familiar. E também é possível desenvolver inteligência emocional em treinamento. A gente tem o treinamento de inteligência emocional, que é um sábado o dia inteiro, onde você vai identificar e trabalhar um monte de causas das emoções que te mantém te reduzindo, que te mantém menos do que você que a gente nem sabe decifrar exatamente o que é, né? Você perguntou pra mim no começo, raiva, tristeza... Positivo, não, negativo pra mim. Né? Porque a gente não sabe decifrar exatamente. E se a pessoa, o programa tá terminando, como passa rápido, falei demais, né? Nessa... Vem cá, me diz uma coisa. Quem quiser procurar pelo trabalho, conhecer, participar desse desafio, liga pra onde? 2361-5000. 11-2361-5000. Super fácil o telefone. E nós temos atendimentos em São Paulo, Campinas, Sorocaba e Jundiaí. Fora o atendimento por Skype, também no Desafio Ápice, para todo o planeta. A gente atende brasileiros. Eu atualmente estou atendendo uma pessoa da Itália, a gente tem gente sendo atendida do Japão. Tecnologia facilitou bastante a vida também da no gente. Desafio Ápice. 2 sessões ou... Acabou. É isso aí. Fazer o quê? 2361-5000, telefone da Ápice, desenvolve. Uma mensagem rapidinho para o nosso ouvinte. Minha mensagem é a seguinte para você. Sempre é possível ser muito mais feliz, muito mais seguro, muito mais pleno. Sempre é possível você construir o seu paraíso, né? Porque o paraíso está dentro de você, ou o inferno está dentro de você. Se você trabalha os seus lixos internos, tudo florifica, tudo se recicla e a vida segue adiante de uma maneira muito melhor. Tá aí, ficou o recado. Obrigada, Plínio, sucesso pra você cada vez mais, pra você viu? Também, Samira. Continue com a gente, assim que tá... Não vou nem falar os horários, porque não dá mais tempo. Nos programas do Plínio. Gente, Mundial e Você vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais uma entrevista bem bacana aqui no Mundial e Você. Sextas-feiras, às 14 horas e sábado, às 7 da manhã. Super beijo, até lá.